Na aula passada, nós tratamos dos presbíteros, né? E, essencialmente, para a gente poder agora falar sobre as funções dos diáconos, sobre presbíteros, nós vimos, deixa eu ver aqui quem já está aqui presente. Tem gente presente que está com a câmera desligada? Que tem aparecido aqui apenas... Pastor Hilton com a câmera desligada. Quem está com a câmera desligada, em todo caso, aparece aqui, né? Sim, senhor. Entendi. Então, beleza, é isso aí. Vamos lá. Essencialmente, o que nós vimos é que o presbítero tem por função presidir, governar e ensinar a igreja. Essa é a função essencial, é isso que distingue um pastor, ou presbítero, ou bispo, de um diácono. A liderança da igreja, a gestão da igreja, a presidência da igreja, ela é do presbítero, ela é dos pastores ou presbíteros da igreja. Por isso que é mais sábio, num regime onde os presbíteros lideram a igreja, é mais sábio ter, nesse grupo, presbíteros que nós costumaríamos chamar, digamos, de leigos, homens, né, com experiência cristã, homens discipulados, treinados pelo pastor, pelos pastores da igreja, mas homens, digamos, da congregação, são aqueles que pastoreiam a igreja juntamente com o pastor e os pastores. E aí, desses homens, sairiam, digamos, o presidente da igreja, o vice-presidente da igreja, o presidente do conselho, o vice-presidente do conselho, né? Que geralmente poderia ter aí a mesma função, né? Do conselho e da igreja. A igreja elege os seus presbíteros e ela também pode eleger dentre eles aquele que ela quer que, juntamente com o pastor, presida a igreja, lidere a igreja, né? E desse modo, eu entendo, a gente traria as nomenclaturas, a gente traria as funções bíblicas para o seu local apropriado. Porque hoje quem preside a igreja, quem lidera a igreja, é um grupo que nem sempre é composto por pessoas que teriam características para ser um presbítero, né? Aí o que a gente fez? A gente pega a figura de um único presbítero, que é a figura do pastor titular, e coloca ele como o presidente da igreja. Algumas igrejas até chegam ao ponto de não concordar que o pastor seja o presidente, aí é um irmão da congregação. Mas esse irmão não é um presbítero, às vezes nem tem a qualificação, às vezes ele é um bom gestor apenas. E aí a gente coloca muito mais ênfase hoje nessa figura de gestor do que de pastor ou presbítero. Isso é sério. Então, para longo prazo, vocês vão precisar se debruçar muito no estudo dessas questões, né? Como que uma igreja batista, congregacional, como que na prática ela é governada pela congregação, mas liderada por presbíteros. Porque, de um modo ou de outro, hoje já é assim. É uma igreja governada pela congregação, mas liderada por um conselho, que acaba funcionando como um presbitério, mas, na maioria das vezes, os membros desse conselho, muitos não têm qualificações para o presbiterato ou para o presbitério, não é? E aí a gente coloca gente bem intencionada, gente crente, mas que não teria perfil para ser presbítero, mas porque é diretor de algum departamento, ou diácono, ou está na diretoria da igreja porque tem alguma habilidade
profissional, aí essa pessoa acaba agindo, já que ela é membro do conselho da igreja, ela age como um presbítero, sem ter a qualificação para tal. Então, esse é o grande problema hoje, eu entendo, na questão da eclesiologia batista, que as nossas igrejas precisam, de algum modo, trabalhar para resolver, com tempo, com paciência, com amor, mas a gente precisa caminhar na direção de uma solução para isso. Aqui, eu quero muito que os nossos comecem, né, uma pesquisa em estatutos e coisas mais, e no futuro próximo, assim que a gente for tendo algumas sugestões e ideias, a gente vai compartilhando com vocês. Mas outra coisa sobre presbíteros, e a gente falou sobre isso na semana passada, quando a gente tratou muito das qualificações deles, né, do caráter do presbítero, o versículo 7 de 1 Timóteo 3, dizendo que ele tem que ter bom testemunho com os de fora. Eu não sei, talvez você não esteja acompanhando isso, né? Mas a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos teve a sua convenção nacional, né? Agora, segunda e terça-feira, foram as duas grandes reuniões deles essa semana, lá no Tennessee. E para você ter uma ideia, desde 2018, vem existindo um grande debate entre os pastores, a mídia, no que tange a pastores que abusaram de menores, abusaram de ovelhas, ou molestaram crianças. Só no estado do Texas, o número ultrapassa a casa de 250 denúncias de diversos pastores, isso lá em 2018. Aí, quando eles elegeram um novo presidente em 2019, 2020 não teve eleição por causa da Covid, não teve Assembleia da Convenção Americana Batista, então eles ficaram 2 anos com o mesmo presidente, sendo que lá é anual, aqui no Brasil é bienal, né? Nosso presidente da convenção, ele é por biênio, lá é anual. E aí, desde 2018, vem se debatendo muito e a mídia pressionando como que essas igrejas batistas vão lidar com pastores pedófilos, molestadores, abusivos, né, sexuais e etc. E uma grande pressão, dentre outras questões muito grandes que estão sendo debatidas lá. Mas eles votaram uma resolução, e a resolução diz o seguinte, votaram agora, segunda ou terça-feira, não me lembro exatamente o dia. A resolução agora americana, né, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, diz assim, qualquer pastor que porventura venha à tona, né, torne-se público, que ele em algum momento da vida ou do ministério dele molestou criança, participou de algum abuso, alguma coisa nesse sentido, ele é sumariamente desligado do que seria a ordem dos pastores e da igreja. E a igreja que se recusar a fazer isso, ela será sumariamente desligada da Convenção Batista Brasileira. Então, essa é a resposta que eles estão dando, os batistas do sul dos Estados Unidos, a toda essa questão do abuso sexual, do abuso infantil, da pedofilia, coisa que a Igreja Católica é acusada o tempo todo e eles não sabem como lidar, né? Padres pedófilos e tudo mais. Então, a partir da resolução que foi votada nessa convenção americana, segunda ou terça agora, lá no Tennessee, eu não sei se isso vai repercutir no Brasil, talvez repercuta de algum modo, o pastor que for, então, denunciado, a igreja vai colocá-lo em disciplina, desligá-lo do ministério, desligá-lo da ordem, e ele não estará mais apto para exercer o ministério batista. O que eu acho ser algo muito, muito sério, muito importante e muito oportuno, né? A questão da qualificação do presbítero. Ele não pode ser um homem, porque a pedofilia, o abuso infantil, ele é um crime. Ele é um crime. Ele extrapola o nível do pecado, no sentido. Existem pecados que não são, pela nossa lei, crimes, certo?
mas são pecados. E o abuso, a pedofilia, enfim, além de pecado, é crime. E alguém vai ter que, isso se torna público, ele vai ter que responder isso criminalmente. Enfim, então, eu achei isso muito oportuno, compartilho aqui com vocês, porque na aula passada a gente falou bastante sobre isso, quando nós tratamos de qualificações, e é bom que você entenda que essa discussão está rolando lá e eles deram essa solução. Antes de entrarmos nos diáconos, a ordenação dos presbíteros, né? Como é que a gente faz elas, a igreja separa e tudo mais, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a escolha dos oficiais daqui a pouco. Antes dos diáconos, alguém teria alguma dúvida ou pergunta sobre a questão dos presbíteros ou pastores? Pastor, quanto à ordenação dos presbíteros, eles serão propriamente pastores, assim, consagrados ao pastoreio, no caso? Não, eu diria que eles são separados para auxiliar o pastor da igreja no ministério local da igreja. Ele não teria uma licença da ordem para ser pastor noutra igreja. Ele não é pastor de igreja, no sentido como um pastor é. A igreja local reconhece nele qualidades de presbítero e, como tal, ele estaria para aquela igreja local, digamos, apto para auxiliar o pastor no pastoreio daquela igreja local. E eu acho que isso faz muito mais coerência, né? Ele até poderia solicitar que a ordem, né, juntasse alguns pastores e ajudasse ele, ainda mais se ele estiver começando um presbitério na igreja local, ajude ele a examinar candidatos. O pastor de uma igreja faria até bem se ele trouxesse outros colegas pastores aptos para examinar, mas lembrando que não é para consagração ao ministério pastoral, não é com vistas à filiação à ordem dos pastores batistas do Brasil, mas para o cuidado da igreja, né? E a igreja local tem autonomia para tal, né? Eu sempre... Isso não abriria um precedente, pastor? Não abriria um precedente para o camarada que, em um determinado momento, não quiser mais continuar nessa igreja, ele se intitular como pastor consagrado e ordenado e querer pastorear, por exemplo, um racha numa congregação ou numa outra igreja? Certamente a gente vai ter algum tipo de resvalo, como hoje nós temos. Diáconos que um dia foram separados e consagrados pela igreja, hoje eles se acham diáconos ad eternos. E isso é um problema. Nós temos isso no que diz respeito a pastores também, porque no meu entendimento, isso é meu entendimento, um pastor é pastor enquanto ele tem um rebanho, né? Eu estaria apto para pastorear um rebanho se uma igreja reconhecesse em mim habilidade e tal, mas digamos, no interlúdio aí, eu não sou pastor, eu sou alguém que foi consagrado, eu não estou exercendo pastorado, né? Então, existe muita confusão nisso também, que a gente pode conversar também sobre isso. Agora, no que diz respeito à sua pergunta em particular, vai caber exatamente à igreja local que o traz ou o chama a responsabilidade de examiná-lo. E falar, escuta, você é filiado à ordem dos pastores? Então, toda igreja batista que se preze, ela faz isso, ou deveria fazer. Ele vai dizer, não, eu servi como presbítero durante um período na minha igreja. E quando você também consagra um presbítero numa igreja local, Hilton, você não faz isso ad eterno. Você faz isso com prazo limitado. Geralmente, o que se faz lá no Mark Dever, por exemplo, é de 3 em 3 anos. Ele pode, no máximo,
exercer dois termos seguidos, no máximo 6 anos. Daí ele tira pelo menos 3 de descanso. Apenas os pastores licenciados, lá eles chamam de licença. Pastor membro da ordem lá é licenciado, eles têm licença para pregar. Apenas os pastores licenciados, eles ficam na igreja, servindo a igreja, enquanto for do interesse mútuo, igreja e do pastor, né? Mas quando ele é separado pela igreja, consagrado ao presbitério daquela igreja, para servir ao lado do pastor, no ensino, na presidência, na liderança, no pastoreio daquela igreja, ele é sempre eleito com prazo limitado. 3 em 3 anos, no máximo mais 3 anos, aí ele fica 3 anos parado. Então, por isso eu acho não vai... Agora, se ele sai da igreja nesse período, imediatamente, digamos, a igreja, se ele está num termo aí de presbítero, e ele muda para outro lugar, não vou nem falar de escândalos, né? Porque se for escândalo, desliga ele. Agora, segurar de tudo, nós não temos jeito, porque nós temos pastores desligados que acabam arrumando o ministério, você sabe disso. Então, mas o presbítero, digamos que ele foi disciplinado, ele vai perder a condição de presbítero e de membro, sumariamente. Agora, digamos que ele mude de igreja por trabalho, a empresa dele muda ele para outro lugar, ele tem que mudar de cidade, porque o filho precisa de um tratamento que só existe lá no norte do país. Automaticamente ele perde a condição de presbítero, ele era presbítero naquela igreja. Isso tudo vai depender da forma como o estatuto e regimento coloca essas coisas, né? Por isso que é sábio a gente usar o termo bíblico, o presbítero. Ele é o presbítero, ou um presbítero, por um período de tempo limitado, 3 anos. Há igrejas batistas, inclusive, que de 5 em 5 anos avaliam a possibilidade ou não de renovar com o pastor titular, por exemplo. Tem igrejas que fazem isso. Como é que eu diria? Há pontos positivos, há pontos negativos. Mas tem igrejas que encontram sabedoria em fazendo isso. E não há nada nas escrituras que impeça que isso aconteça. Na PIB Curitiba acontece isso com o Piragini. Na PIB de Curitiba, o Júnior está me falando aqui, acontece isso com o pastor Piragini. De 5 em 5 anos, eles avaliam ele lá. Ele põe o cargo à disposição. Ele põe o cargo à disposição, 15 dias sem pastorear, e a igreja vai estudar esse caso. Então, é a situação da PIB de Curitiba. Eu fiz isso aqui no Balneário Meia Ponte. Todo final de ano eu colocava meu cargo à disposição para avaliação. É sábio. Em alguns contextos é muito sábio. Então, a sua pergunta ela é muito pertinente quando você fala disso. Agora, vai depender bastante de como a igreja local trabalha na cabeça dos presbíteros e da congregação o significado de ser presbítero. Por isso eu repito, eu estou lançando questões que não são questões alienígenas à realidade batista histórica, mas que por ser um assunto tão novo para a maioria de nós, é muito mais prudente, saudável você ler mais sobre isso, especialmente o Gruden, ler e reler, ler os textos do Mark Dever, e aquilo que você puder, se você consegue ler em inglês, tem muita coisa. Os livros que a Pronobis está lançando, os livros batistas, né, de teólogos e pastores batistas, tem histórias de como eles faziam e tudo mais, né? Vai sair muita coisa boa pela Pronobis e cada vez mais essa literatura batista vai ficar mais clara para nós batistas brasileiros, né? Pastor, a minha pergunta, ela tem como pano de fundo uma situação vivenciada aqui no Brasil no final da década de 80 para 90 e de lá para cá, quando o movimento em células ele começou a se multiplicar de maneira assim bem exaustiva. E aí, dentro das próprias igrejas em células, as próprias igrejas estavam ordenando os seus pastores. E houve muita resistência
a essa situação dentro das igrejas batistas, de uma crítica severa a isto. Entretanto, do ano 2000 para cá, outros movimentos começaram a entrar nas igrejas batistas, como o MDA, e movimento em células também. E as próprias igrejas batistas começaram a ter esse tipo de atitudes, né, de ordenar os seus próprios pastores locais, né? É claro que com uma severa crítica das partes mais tradicionais, né? Então, hoje, quando eu vejo o posicionamento a respeito do presbitério, eu faço essa interface justamente para tentar adequar alguma coisa nesse sentido, porque nós temos uma estrutura que ela não trabalha assim, e você sabe disso, né? Uhum, sei, exatamente. Agora, tudo vai depender do modo como o pastor ensina isso, né? Se você pegar o material do Jonathan Leeman, eu recomendo que você leia, que chama Presbíteros, da editora Vida Nova. Jonathan Leeman, daquela série 9 Marcas, tem um livrinho, deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês. Tá aí na tela, tá vendo? Essa série aqui, ó, desses livrinhos amarelinhos, ela é uma série excelente, que você precisa aprofundar. Ela vai tratar de membresia na igreja e ela vai tratar... Será que era ele que tratava? Qual é o autor? Presbíteros, espera um pouquinho. Tá aqui, ó. Olha só, não é, na verdade é do... Não, tá aqui na tela, pus aqui, obrigado. É do Jeremy Ryan, chama Presbíteros, pastoreando o povo de Deus como Jesus. Para quem deseja aprofundar nesse conhecimento, esse é um excelente livro. Ele é fininho, ele é simples, ele não é um livro difícil de ler, ele é, por exemplo, olha aqui na contracapa dele. Deixa eu ampliar para você ver. Esse cidadão aqui, ó, J.D. Greer, esse cidadão aqui que recomenda o livro, ele foi o presidente da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos agora, de 2019 e 2020. Ele entregou agora o cargo. Ele formou junto comigo lá no Southeastern. Cara jovem, a igreja batista que ele pastoreia na Carolina do Norte tem mais de 10 mil membros, é uma mega igreja. Alistair Begg, Igreja Batista. Então, assim, o que eu estou apresentando a vocês é material novo, veja bem, novo entre nós, mas é uma prática batista de muitos séculos. E que o que eu estou apenas dizendo é que você, já falei isso algumas vezes aqui, eu não estou dizendo que você vai sair daqui para a sua igreja e falar, agora nós vamos montar um presbitério. Isso é imprudência. Eu mesmo, tem 6 anos em janeiro, vai fazer que eu estou aqui, eu ainda nem caminhei nessa direção. Eu apenas ensino, apenas mostro a possibilidade, certo? Então, há de se ler, há de se aprender. Esse livro aqui, principalmente, custa R$27 na Vida Nova. Ele é um livro fino. Ele vai mostrar, por exemplo, quer ver? Deixa eu tentar abrir aqui, ler um trecho. Oi? O livro Coração de Pastor, do John Sittema, da editora Cultura Cristã, eu li ele, e ele é excelente. Ele fala sobre o presbitério mesmo, Mas para ele é resgatar de pastorear da igreja. Mas ele é presbiteriano, então eu não saberia te dizer de que modo ele inclui o presbitério na funcionalidade da igreja. É, de fato, um livrão no quesito papel do pastor. Então, como faz muito tempo que eu li, e eu não me lembro de que maneira esse é um livro muito bom, mas presbiteriano. Aí, como eu disse, eu não sei como ele vai fazer a estrutura do presbitério enquadrar dentro da congregação, porque no meio presbiteriano, o presbitério, ele é acima da igreja.
né? Agora, no que diz respeito ao papel de um presbítero, certamente que ele vai tratar muito bem o que é pastorear, quais são os tempos em que a gente vive. Eu me lembro que nesse livro ele fala dos dentes do lobo, né? Não é isso? Ele vai falar dos dentes do secularismo e etc. Ele, de fato, é um livro muito esclarecedor nesse quesito, dos tempos em que a igreja vive e como o pastor deve ser um homem para fazer a coisa acontecer. Agora, esse aqui que eu coloquei na tela para você ver, ele é um livro escrito por um batista, para batistas, dentro da tradição batista, e veja, ele vai tratar o seguinte: eu sou presbítero, e agora? Muito prático. Ele vai dizer, não presuma, então ele vai trabalhar as questões, tenha cheiro de ovelha, sirva a palavra, detecte os desgarrados, lidere sem dominar, pastoreie em conjunto, seja modelo de maturidade, interceda pelo rebanho. E ele trata do peso eterno do pastorado. Então, o que eu quero recomendar é isso, que vocês leiam sobre o assunto. E se vocês entenderem que é mais prudente vocês trabalharem com o modelo comum entre nós, não vou dizer que a sua igreja não é saudável. A CIB não trabalha assim hoje, e a gente hoje é muito mais saudável do que fomos ano passado. Quer dizer, por outro lado, veja bem, você, ainda bem que você trouxe, muito bom que você, Hilton, tenha trazido esses exemplos para a gente conversar aqui. Por outro lado, se você não trabalha uma estrutura de presbítero bem, como é que eu vou te dizer, bem bíblica, bem com treinamento correto, com a instrução correta para a igreja, e aí você não vai ter homens que façam o que está aqui no índice do livro, ó, presbíteros, pastoreiem em conjunto, né? Outra coisa, detecte os desgarrados, interceda pelo rebanho. Eu estou chamando a atenção para esses pontos que são, digamos, atividades de um pastor ou presbítero, pelo seguinte: hoje nós temos e aqui não é uma crítica destrutiva, é uma ponderação necessária. Nós temos dentro da CBB a ferramenta chamada Igreja Multiplicadora, onde nós multiplicamos grupos e líderes, tá certo? A maioria dos líderes que vão se multiplicando são líderes totalmente imaturos, porque são novos crentes. Tudo bem, paciência, gente, né? A igreja cristã sempre cresceu assim, crente ajudando crente. Por outro lado, se você tem uma estrutura de presbíteros com você, de gente treinada, de gente capacitada, que fala a sua língua, que te ajude, no mínimo, a acompanhar, porque quem são hoje os supervisores dos pequenos grupos, ou dos líderes de pequenos grupos, na estrutura da igreja multiplicadora? Quem são eles? Deveria ser um presbítero, mas não são. Quem são eles? São aqueles líderes de pequenos grupos que vão se destacando dos demais, e aí ele é muito mais treinado em termos de como saber dirigir uma reunião de pequeno grupo, como motivar líderes de pequenos grupos a fazer seu grupo multiplicar, do que em teologia, do que em doutrina batista, do que em declaração doutrinária, do que em Bíblia Sagrada. A gente sabe disso. Ou seja, e aqui é uma crítica positiva. Nós temos muito mais hoje gente no movimento de igreja multiplicadora, treinada de um modo prático, em alguns casos, infelizmente, até pragmáticos, do que você tentar pegar um homem, ou alguns homens, 5 de uma igreja, sei lá, do tamanho da CIB, caminhar com esses homens, treinar esses homens, ensinar a Bíblia para esses homens, dividir as atividades do ministério com esses homens, inclusive a supervisão de pequenos grupos.
Percebe? Isso tudo eu já estou começando a fazer aqui sem dar nome de presbitério. Hoje o Júnior me ajuda, o pastor Roberto me ajuda, no pequeno grupo Luiz César também me ajuda aqui. São homens maduros da igreja que eu veria com plena possibilidade de, no futuro, serem presbíteros, por termos definidos de tempo, né? Mas que já estão junto comigo, não é porque ele está no PGM apenas que ele vai multiplicar, vai ser líder de PGM, daqui a pouco eu vou ter um supervisor de rede de pequeno grupo. Ao meu ver, essa estrutura eclesiológica, que algumas igrejas batistas, onde o PGM está dando certo, a igreja multiplicadora está dando certo, ao meu ver, isso é muito mais preocupante na eclesiologia batista do que a gente falar de presbitérios, de presbitério numa igreja local. Inclusive, historicamente. Porque a gente sabe, o que dividiu igrejas no Brasil nos últimos anos, especialmente entre nós tradicionais, foram justamente movimentos do tipo que você oportunamente destacou aqui hoje. MDA, G12, igrejas em células. Esse tipo de líder que a gente vai às pressas tentando fazer com que a coisa ande, para que a gente multiplique, tenha o maior número possível de célula ou de pequeno grupo, a gente acaba formando líder no micro-ondas, sabe? Rapidão, em questão de minutos, a gente já tem um líder que, ao liderar uma célula ou pequeno grupo, ele está agindo como um presbítero. Que, ao supervisionar uma rede de pequenos grupos, nem se fale. Mas a pergunta que eu faço é, onde no Novo Testamento existe uma qualificação para essa metodologia? Não há. O que há no Novo Testamento são os que presidem, os que lideram, os que governam, os que ensinam, e a esses a Bíblia dá o nome de presbíteros ou pastores ou bispos. Então, na prática, seria muito mais fácil uma igreja batista conscientizar sua congregação do que é ser congregacional, do que é ser governado pela congregação. Segundo, o que é ter diáconos, o que é ter pastores ou presbíteros. E dentro do presbitério, diferenciar o seguinte: pastores consagrados e reconhecidos ou afiliados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e presbíteros que são, pela determinada igreja, separados, destacados, consagrados por um período X para servir como presbítero ao lado do pastor. Eu acho que isso, a gente sabendo fazer isso na prática, isso é muito mais seguro do que o experimento que a gente está vendo acontecer, essa explosão. Eu ouço alguns testemunhos de novos crentes no movimento de igreja multiplicadora falando do que Deus está fazendo, eu fico com medo. Porque é gente que tem a linguagem muito mais parecida com coaching e autoajuda do que com teologia neotestamentária. É gente muito mais voltada para resultados e números do que preocupada com saúde bíblico-teológica, doutrinária e etc. E aqui eu não estou julgando as motivações, pelo contrário, dos nossos líderes da Junta de Missões Nacionais. Acredito que todos sejam homens sérios e de Deus, e que estão fazendo com a melhor das intenções. Mas a minha crítica à Igreja Multiplicadora, desde o primeiro momento que eu tive contato, e assim que eu cheguei aqui a Goiânia, a segunda igreja, por 2 anos seguidos, recebeu o Congresso de Igreja Multiplicadora no nosso estado, minha grande crítica desde o início foi: de que modo nós vamos traduzir PGM na eclesiologia batista? Ou de que modo a eclesiologia, a pergunta é anterior, de que modo a eclesiologia batista vai definir igreja multiplicadora e pequenos grupos multiplicadores na prática?
Percebe como a coisa é muito mais séria? Então, sim, há o risco de um determinado presbítero sair da igreja e dizer, eu fui consagrado lá na segunda igreja. Mas, se a segunda igreja, quando vier a fazer isso, souber explicar, deixar isso feito, tempo limitado, o cara saiu da igreja, automaticamente ele é desligado do presbitério, obviamente. Se outra igreja quiser ouvir o testemunho dele e torná-lo um pastor, isso vai ser muito mais culpa da igreja que assim procedeu do que uma igreja batista, sólida, que está tentando se aproximar o máximo possível da eclesiologia do Novo Testamento, entende? Porque hoje tem isso, a gente tem pastores que fogem de determinado campo, some, dá calote, adultera, apronta, vai para outro campo, a igreja contrata, simplesmente porque ele ainda, entre aspas, é afiliado à ordem. Tem isso também, a gente sabe disso. Então, sim, a gente corre risco de a gente ter várias questões acontecendo. Essa é uma importante que o pastor Hilton colocou. Mas tem como a gente colocar freios, digamos. Tem como a gente segurar e dizer, bem, não é assim. Entende? E eu acho que ficou mais claro, né, Hilton? Hã? Tranquilo. Alguém mais? Alguma outra dúvida aqui? Fábio. Seu cuidado não passa na formação do estatuto da igreja, então, né? O cuidado a ser tomado no estatuto ou regimento da igreja. Não sei onde isso entraria melhor. Eu quero estudar ainda a fundo o estatuto e o regimento das igrejas do Mark Dever, que é batista, do John Piper, que é batista, de irmãos batistas aqui no Brasil, igrejas que já funcionam nesses moldes. Por exemplo, a primeira igreja batista de Atibaia é assim, é uma igreja super saudável, a igreja do pastor Mendes. Ela é pastoreada por presbíteros lá, membros deles, tem pastores remunerados, de carreira, filiados à ordem, e tem presbíteros, irmãos da igreja, que têm trabalho secular, mas servem junto aos pastores no pastorado da igreja. Essa semana agora, retrasada, o pastor Abimael me ligou, ele está agora lá na igreja, é um dos pastores lá, me chamando para falar numa conferência deles lá de treinamento de pastores que eles oferecem, né? A PIBA, ela trabalha, a Primeira Igreja Batista de Atibaia, com mentoria de pastores, aí ele quer que eu participe em outubro, e a gente conversou um pouco sobre isso também. Então, nós temos igrejas boas no Brasil funcionando muito bem, elas só não são conhecidas, né? Ou não são destacadas. Houve um tempo, eu não sei se ainda é, a Igreja Batista do Morumbi, na época do pastor Ari Veloso, era uma igreja muito saudável, muito sólida, funcionava com presbitério. Essa que eu vou citar, ela não é da CBB, mas é uma igreja batista sólida, que é a Igreja Batista da Conde, primeira igreja batista de Porto Alegre. Ela é uma igreja que é pastoreada por presbíteros. O Jonathan é de lá. Então, a gente tem muitos bons exemplos de igrejas que funcionam assim e que são batistas. Mas sim, se a igreja não souber fazer, ela põe a perder, tanto quanto se a igreja não souber fazer, põe a perder também a igreja multiplicadora e de um modo ainda muito mais assustador. Percebe? Então, nós não somos chamados, nós pastores aqui, né? Nós não somos chamados por uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil. E ouça, meus irmãos, eu não quero, de maneira nenhuma, em nenhum momento, comunicar a ideia de que eu tenho as respostas prontas e você vai terminar esse curso e vai sair mudando tudo. O que eu quero que você saia, meu objetivo é que você, no mínimo, saia daqui dizendo, eu vou me aprofundar no estudo disso. Eu não vou me contentar em dar respostas simplistas. Não posso. Eu e você, pastor, não podemos fazer isso. Nós temos que conhecer a fundo essas questões.
né? Alguma mão levantada aí? Rogério. Rogério? Não, tudo tranquilo, pastor. Boa Ah, noite aí. É porque eu só avisei que eu voltei para o celular aqui, por causa do computador estava dando defeito. tá ótimo, beleza. Bom, Então, claro, diga, quem mais? Quem falou? Não, pode ser. Então, vamos lá. Vamos... Né? Paulo, não. Vamos lá, vamos para diáconos agora, para a gente prosseguir. A palavra diácono é a tradução da palavra grega diáconos, que é o termo comum que se traduz por servo, quando usado em contextos não eclesiásticos, né? No contexto não eclesiástico, ele é o servo, o empregado, né? O escravo, alguma coisa no sentido de ministro, de escravo, né? Servo. Por exemplo, essa palavra ela aparece lá em Romanos, quando diz que o magistrado é ministro de Deus. A palavra grega lá é diácono. Ele é um servo de Deus no Estado. E aí eu costumo dizer aqui na CIB que todo funcionário público, ele é um diácono público. Ele serve ao público, né? Então, os diáconos são mencionados em Filipenses 1:1, os santos, né, inclusive bispos e diáconos. E aí nós já abordamos isso, né? Como é que a gente concorda que diáconos é plural na igreja local e não concorda que pastores, presbíteros ou bispos também seja plural, né? Então, veja, de novo, é uma falha enorme na nossa eclesiologia quando nós batistas não conseguimos dar respostas, né? E é uma resposta péssima quando a gente simplesmente diz, não, porque nós sempre fizemos assim. Eu entendi o que o Wilton quer dizer, não é o que ele quis dizer, o que eu vou falar, mas é uma resposta muito comum e que, infelizmente, não serve para nós, que é o seguinte, essa nunca foi a nossa prática. Nós não podemos construir ministérios em cima desse tipo de argumento. Essa nunca foi a nossa prática. Porque, por uma razão simples, existem práticas que se tornam práticas e não são bíblicas. Existem práticas que são bíblicas que são esquecidas e que precisam ser retomadas. A gente sabe disso. Então, especialmente um pastor batista, ele nunca poderá se contentar com a resposta, essa nunca foi nossa prática. Primeiro, de fato, nunca foi. Por quê? É a primeira resposta. Ah, porque não é bíblico. Morre aí. Não, mas parece ter respaldo bíblico. Então, por que na prática nunca foi assim? Entende? Não, mas foi por um tempo, mas depois deixou de ser. Então, a gente tem que descobrir. E o nosso papel, e isso é o lema de uma igreja reformada, protestante, a gente está sempre se reformando à luz da Bíblia. Esse é o lema da reforma protestante. O catolicismo é que nunca se reforma. O protestantismo, ele se reforma, a igreja protestante se reforma constantemente à luz do Novo Testamento. E algumas reformas vão doer fundo na gente, vão cortar na carne. Então, quando eu olho para Filipenses 1, verso 1, puro e simples, eu descubro que na igreja de Filipos tinha bispos e diáconos. Eu descubro isso, está aqui. O que eu faço com isso? Mas, veja, a gente está tão acostumado com o costume, né, praticado, que a gente lê isso aqui e já nem faz cócegas na gente. A gente nem para pensar, né? Mas os diáconos, a função dos diáconos está aqui em 1 Timóteo 3, de 8 a 13, ela não é expressa com detalhes aqui, mas as qualificações sugerem algumas funções diaconais, né? Parece ter sido alguma responsabilidade no cuidado com as finanças da igreja, porque o versículo 8 de 1 Timóteo 3 diz que ele tinha de ser não cobiçoso de sórdida ganância, né? Talvez tivesse algumas funções administrativas em outras atividades da igreja também, porque ele também tinha que governar bem a própria casa.
verso 12. Pode ter também atendido às necessidades físicas dos que eram da igreja ou da comunidade que necessitava de ajuda, porque em Atos capítulo 6, os primeiros diáconos foram separados para ajudarem a resolver a questão das viúvas que estavam se sentindo não assistidas pela igreja. Então, parece que havia algum envolvimento com as finanças da igreja, até porque, veja que curioso, Paulo escreve a Filipenses e ele vai agradecer muito lá no final da carta aos Filipenses as ajudas financeiras que a igreja deu a ele. E certamente isso tudo passou de algum modo pela mão dos bispos e diáconos da igreja, porque ele cita os dois no início, os dois grupos, né? Então parece que eles tinham algum envolvimento nas finanças da igreja, parece que eles tinham algum envolvimento na administração da igreja em algum sentido. Parece que eles tinham algum envolvimento no cuidado com as pessoas carentes, as viúvas que participavam das listas lá em Éfeso, quando Paulo escreve aqui a Timóteo, capítulo 5, mulheres que tinham seus nomes na lista de viúvas assistidas pela igreja. Mas isso são só sugestões possíveis, de áreas possíveis de responsabilidade, né? O substantivo diácono não é usado em Atos 6, mas um verbo relacionado, diaconel, servir, aparece no versículo 2. Diz Atos 6, 2, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir. Por quê? Porque presbíteros, pastores, bispos, dedicam-se primariamente à palavra de Deus. E o servir, o diaconel, é do diácono. Então, aqui os apóstolos que dirigiam a igreja de Jerusalém acharam necessário delegar responsabilidades administrativas, né? No caso aqui, veja, a administração no que tangia as cestas básicas da igreja, por exemplo. A gestão do departamento, digamos, de ação social daquela igreja. Então, há outros textos pelos quais é difícil saber se o Novo Testamento está falando de um diácono como oficial da igreja, ou se está simplesmente usando a palavra para se referir a servo em um sentido geral, né? Então, Romanos 16:1, onde Febe é chamada uma serva, algumas versões trazem diaconisa, agora, ou um diácono, esse tipo de substantivo grego tem a mesma forma, no masculino e feminino, né? Então, nós não sabemos se Febe era uma diaconisa per si, ou se ela era uma mulher com espírito de diaconisa, uma serva, entende? Tanto que a igreja presbiteriana, eles brigaram com a tradução da Nova Almeida atualizada, que lá em Romanos 16:1, na primeira edição, traz a diaconisa, né? Febe, e depois eles mudaram, mantiveram a tradução tradicional, que é serva, né? Ou serve entre vós, alguma coisa assim. Então, parece que diáconos, eles têm essa função mais do cuidado, do auxílio às coisas comuns para que o trabalho na igreja aconteça. Então, cuidar de finanças junto com os presbíteros, administrar os carentes e necessitados e oferecer assistência a isso, até porque a gente sabe que quem ora pelos doentes da igreja são os presbíteros, não somente os diáconos. Por outro lado, o que é um serviço diaconal? A recepção da igreja é um serviço diaconal. O som da igreja é um serviço diaconal. Imagina hoje uma igreja que não tem gente que cuida do som, da mesa de som, da transmissão dos cultos online hoje. Você tem a transmissão aí dos cultos pelo YouTube, Facebook e etc. O pastor chega, ele tem que se dedicar a pregar. Imagina se ele já chega tendo que ir lá instalar a câmera, ligar o microfone. Então parece que, entendeu o que eu quero dizer? Então hoje seria muito mais prudente, prático, na prática, se a gente revisitasse o conceito diaconal no Novo Testamento, de serviços gerais, e pensasse naquelas áreas que a gente acaba arrumando departamento o tempo todo para cuidar, se de repente aquele departamento, na verdade, não é um departamento, é um serviço diaconal. Percebe?
Eu estou aqui falando com muito carinho, não tô aqui destruindo e dizendo que tem que mudar, até porque nem na nossa igreja ainda é assim, ou vai ser assim, eu não sei. Mas, por exemplo, decoração da igreja, quem tem que cuidar da decoração da igreja? Nós temos um departamento de ornamentação. Por que não pode ser a esposa de um diácono? Ou um diácono? Percebe o que eu quero dizer? Geralmente, a esposa de um diácono é a que cuida dos forros da mesa da ceia do Senhor. Mas a decoração a gente deixa para um departamento. Departamento de sociabilidade, para organizar as festas da igreja. Por que não poderia ser os diáconos? As esposas dos diáconos. Percebe o que eu quero dizer? Por isso que você acaba tendo diáconos frustrados nas igrejas, porque eles não têm função. Para eles, ele só serve para entregar boletim e recolher dízimo e servir a ceia, o que já é ótimo, que já é essencial numa igreja, faz parte da liturgia de uma igreja. Faz parte do princípio regulador do culto de uma igreja. Recolhimento de ofertas, ceia do Senhor, auxílio aos batizandos, recepcionar as pessoas ao chegarem na igreja. Isso é importante. Mas diácono poderia fazer muito mais, no sentido, aí você teria que ter também diáconos mais jovens, que saberiam cuidar também do som da igreja, que saberiam pensar Nós temos, por exemplo, olha que interessante, departamento de patrimônio da igreja. Por que isso não pode ser um diácono? Por que a gente não escala um diácono por um tempo, falar assim, nós vamos eleger um diácono que é quem vai cuidar de zelar pelo patrimônio da igreja, de ver quando precisa de reforma, se precisa de reforma, que campanha a gente vai fazer para reforma. Então, veja, o que eu estou lançando aqui para vocês são ideias de maneiras como a gente poderia resgatar o ofício bíblico que se chama diaconato. Eu, na história batista brasileira, não sei te dizer, eu ainda, se tiver tempo um dia, quero estudar de que maneira a gente acabou caindo em departamentos que, quando você para avaliar, esses departamentos nada mais são do que ministérios diaconais. Não é verdade? São ministérios diaconais. Mas diga, Ailton. O que você está falando aí, tem nesses livrinhos aí que o senhor apresentou, das 9 marcas? Perdão, eu não te ouvi, cortou. Só ouvi 9 marcas. Isso tudo que o senhor está falando, tem naqueles livrinhos lá, as 9 marcas? Aquela série? Não, o de diáconos lançaram em inglês somente agora. Lá, então ele vai ser traduzido ainda. E eu estou doido para vê-lo. Mas o que eu pretendo fazer na saúde da igreja, semestre que vem, é a gente caminhar por esses livrinhos das 9 marcas que já estão em português. Basicamente, eu vou fazer isso. Acho que eu não vou inventar a roda, não. Vamos caminhar por esses livros juntos e vendo essas questões, né? Teologia bíblica, pregação expositiva, presbitério. A gente pode se aprofundar mais no estudo do presbitério, disciplina da igreja, membresia, batismo e ceia. A gente pode ir mais a fundo estudando essa série 9 marcas. Mas se você quiser um livro que já está em português, deixa eu tentar achar ele aqui e projetar para você na tela. E mostrar para vocês os livros que hoje tratam mais a fundo do presbítero e do diácono. São livros... olha um livrão que acabou de sair pela Fiel, Conduzindo Pequenos Grupos. Esse material é fenomenal. Eu escrevi o endosso do Projeto Videira, eu dei aula sobre o livro A Trelice e a Videira. Eu acho que esse material aqui, A Trelice e a Videira, o Projeto Videira, Conduzindo Pequenos Grupos, tem muito mais a cara da eclesiologia batista do que qualquer outra coisa. Então, eu quero recomendar muito para vocês esse material aqui, Conduzindo Pequenos Grupos, para você aprofundar. Outra série muito boa para o pastor é essa aqui, Aconselhamento. Essa série, como aconselhar meninas, pessoas com bulimia, gente que foi abusada sexualmente, vários temas fundamentais para o ministério pastoral. Mas, vamos lá, deixa eu mostrar o que eu quero mostrar para vocês, que é...
série 9 marcas. Vamos lá. Vamos lá, gente. É o seguinte. Como a gente só tem mais essa e a próxima aula, deixa eu guiar vocês por uma boa jornada. O livro que vocês leram, um dos que vocês estão lendo, é esse aqui, ó, Igreja, o Evangelho Visível, certo? Certo? Vocês estão lendo, essa é a Eclesiologia Batista Raiz, vocês estão lendo ele. Se vocês querem saber como é que você coloca essa Igreja Batista na prática, inclusive como que você vai ter presbíteros de um modo batista, como que você vai conduzir essas reuniões, você vai ler esse livro aqui, ó, Igreja Intencional. Esse livro é muito prático. Nesse livro, o Mark Dever conta como é a Igreja Batista do Capitólio, em Washington, na prática. Ele vai contar desde o início da igreja, quando ele chegou na igreja, como ele começou o ministério dele lá, quase 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, muito mais. E como que ele vai explicar para você quantos cultos ele tem na igreja, o que ele faz em cada culto da igreja, por que ele faz o que ele faz em cada culto da igreja. Então, se você quer edificar o seu ministério sobre o evangelho de um modo prático, você está revitalizando uma igreja, você está plantando uma igreja, se você está numa igreja já grande há muito tempo e quer resolver, quer saber como, esse é o livro para você ler. Ele vai caminhar com você, quer ver? Deixa eu tentar abrir. Ficha técnica, avaliação e comentários sobre o livro. Não tem. Eu queria mostrar o índice dele para vocês, que é Qual é a diferença desse aí, pastor, daquele primeiro que o senhor mostrou lá? Tem esse um aqui? outro lá, 9 marcas, não tem um outro livro lá, meio parecido aí? Esse 9 marcas, veja bem, Qual que é a diferença? o pessoal fala muito desse livro dele aqui. Esse livro dele nada mais é do que 9 mensagens que ele pregou na igreja, lá no início. Primeiro ele escreveu 9 artigos para o boletim da igreja. O pessoal gostou. Falou, pastor, transforma cada artigo em mensagem. Então ele vai dizer quais são as 9 características que tornam ou que demonstram que uma igreja é saudável. E aí nós vamos estudar isso no próximo semestre. A pregação expositiva, teologia bíblica, o entendimento correto da conversão, o entendimento correto do evangelho, liderança bíblica, discipulado bíblico. Ele trata essas 9 características imprescindíveis para uma igreja ser saudável. Então, é a teoria... Isso começou no boletim? Ele colocou, o pessoal gostou, ele expandiu. Começou no boletim da igreja, fruto dos estudos dele de eclesiologia. O que ele fez? Estudando a história dos batistas e da igreja, ele pegou aquelas igrejas e ministérios ao longo da história mais frutíferos e analisou cada uma dessas igrejas pensando assim, o que fez essa igreja ser frutífera? O que tinha nela que fazia ela ser uma igreja tão saudável e frutífera? O que é uma igreja saudável? Veja aqui, ó, no canto esquerdo da tela. O que faz uma igreja ser saudável? E uma igreja sendo saudável, ela vai crescer. Então, isso aqui é a teoria do negócio, tá? Para responder a pergunta do pastor Ailton lá. Primeira coisa, a igreja tem que pregar expositivamente. Aí ele vai explicar, né, o que é a pregação expositiva, o papel central da palavra de Deus em dar vida, santificar. Então ele vai mostrar, ele não vai explicar como fazer pregação expositiva, não é isso. Mas ele vai dizer, uma igreja saudável começa por um púlpito saudável, um púlpito que prega a Bíblia expositivamente. Segundo, essa igreja que ouve a pregação bíblica expositiva, ela tem que aprender a pensar teologicamente sobre todos os seus assuntos. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui desde o começo desse curso? A gente está tentando pensar bíblica e teologicamente sobre o que é uma igreja batista. A gente não apenas segue um modelo de igreja porque está dando certo. A gente
entende que a gente tem que ter uma teologia bíblica do que é a igreja. Então, a igreja saudável, na medida em que ela ouve o pastor pregar de novo e de novo as escrituras, expositivamente, ela vai aprendendo a pensar teologicamente, certo? Então, os membros aprendem a pensar teologicamente. Eles dão respostas teológicas para as perguntas, para as dúvidas. Eles aconselham uns aos outros de maneira coerente. Então, ele vai explicar o papel da teologia bíblica na igreja. O Deus da Bíblia criador, ele é santo, ele é fiel, amoroso, soberano. Então, ele destaca apenas alguns tópicos da teologia bíblica para mostrar a relevância da teologia bíblica no pensamento de uma igreja. Então, uma igreja saudável prega expositivamente, uma igreja saudável pensa biblicamente. Terceiro, uma igreja saudável tem um entendimento correto do evangelho. O que é o evangelho? Né? E aí ele vai explicar o que é o evangelho. Então veja que é teórico esse livro dele, né? O evangelho visível que vocês estão lendo é a eclesiologia batista. Esse livro 9 Marcas é a teoria do que está no DNA de uma igreja saudável. Pregação expositiva, teologia bíblica, evangelho muito bem explicado e compreendido pelos membros. Outra coisa, entendimento bíblico da conversão. O que significa conversão? Gente, e aí você vai descobrir na prática que muita gente não sabe o que é conversão. Muita gente não sabe o que é evangelho, não sabe explicar o evangelho. Não é à toa que a igreja ou as igrejas estão cheias de membros carnais ou que nunca foram convertidos. Eles não entenderam o evangelho a ponto de converterem-se como deveria ser. Então, além da pregação, da teologia bíblica, do compreensão bíblica do evangelho, o entendimento correto da conversão bíblico. E aí, outra coisa importante. A igreja tem que saber biblicamente o que é evangelizar. Porque, olha, gente, a gente vai descobrir também que a gente não sabe o que é evangelizar. Isso aqui é um movimento que é comum no Brasil também, e foi muito comum, mas nós herdamos isso dos Estados Unidos. Se você parar para pensar, as igrejas batistas, durante muitos anos, e deu certo em muitos casos, outros não deu, mas muitos anos, o culto evangelístico da noite e o culto doutrinário de quarta-feira, de oração, ou culto de doutrina na quarta, nem lembro como é que se fazia assim, mas de manhã era o culto doutrinário, na quarta estudo bíblico e oração, e no domingo à noite era o culto evangelístico. O que se fazia no culto evangelístico? Isso aí é uma herança de Billy Graham. Você tornava todo domingo noturno de uma igreja batista numa mini cruzada evangelística, onde a evangelização da igreja se resumia ao crente trazer o amigo no domingo à noite para o pastor pregar aquela mensagem evangelística e o cara converter. Então, na cabeça de muita gente, converter era você levantar a mão lá na frente no domingo e lá na frente o pastor te chamar. E eu vi isso muitas vezes acontecer, eu fui ovelha dele, pastor Vanderlei José Álvares, fez isso como eu nunca vi ninguém fazer, ele sabia fazer um apelo. Eu vi assim, já houve caso de eu ver 20 pessoas indo lá na frente, no domingo à noite, na PIB, quando eu frequentava lá no começo da minha vida cristã, aqui em Goiânia. Então, durante muito tempo, evangelização era você levar pessoas na igreja, era você saber fazer cruzadas evangelísticas no aniversário da igreja, conferências evangelísticas, e assim por diante. Aí ele vai explicar o que é evangelização. Uma igreja tem que entender o que é evangelização. Uma igreja tem que entender o que é ser membro da igreja. Qual o papel da membresia? O que significa quando eu me torno membro? Ela tem que entender o que é disciplina. Por que a igreja disciplina? Por que a igreja desliga? Ela tem que entender, ela tem que ter um interesse e tem que ter um entendimento do discipulado e do crescimento espiritual. E, por fim, ela tem que saber
o que é uma liderança bíblica. E aí, dentro desse conceito, ele vai trabalhar a questão do congregacionalismo, ele vai trabalhar as qualificações para liderança, ele vai trabalhar do trato. Então, veja, o que você tem nas 9 marcas é a teoria que descreve o DNA de igrejas saudáveis. E veja que cada marca dessa leva a uma outra, leva a seguinte. A pregação leva à teologia, que te leva ao conhecimento do evangelho, que te leva a uma compreensão do que é conversão, do que é evangelismo, do que é ser membro da igreja, do que é disciplina e por que é importante disciplinar, o interesse pelo discipulado, o que é discipulado, o que é crescimento, porque na tese do Mark Dever, mais importante do que uma igreja ter pequenos grupos é uma igreja em que cada membro reproduz discípulos. Isso é que é importante. Importante é discípulo fazer discípulos. E aí, o conceito de relacionamento discipulador é desenvolvido pelo Dever, eu vou mostrar o livro dele daqui a pouco, como é que ele faz isso. E aí ele termina o livro com 2 apêndices, conselhos para liderar a igreja em uma direção saudável. Então, né, ele vai te dar algumas coisas práticas, e obras, né, nesse apêndice ele apresenta na forma de esboço, ordem cronológica, uma pequena dose das prescrições de vários autores, né? Ele vai pegar autores que falaram 12 chaves para uma igreja efetiva. Aí ele vai mostrar o que ao longo dos anos foi oferecido para as igrejas. Aí ele vai mostrar que foi só coisas pragmáticas. Esse aqui do Barna, 10 alvos críticos e alcançáveis para os anos 90. Ganhar pessoas para Cristo, elevar o nível de conhecimento bíblico. Então ele vai mostrando, John MacArthur foi o que mais se aproximou de algo mais bíblico, marcas de uma igreja eficaz. Então ele vai mostrando o que ao longo dos anos ele viu acontecer. E aí o terceiro apêndice, ele vai trabalhar esses remédios do armário, pregação expositiva, ele vai colocar para você que livros que você pode ler para se aprofundar em cada uma dessas marcas. Então, se você quer entender, veja bem, o segredo de uma igreja sadia, esse é o livro para você ler, ele é teórico, tá certo? Dito isso, você quer saber de que modo uma igreja sadia funciona, você quer a prática, aí você vai para a igreja intencional. Vamos lá, vou baixando ele aqui. Igreja intencional. O que ele vai fazer? Ele divide o livro, olha aqui, em 4 partes. Olha quem indica esse livro, pra você ter uma ideia, o Carson. D.A. Carson é um batistão, é o maior teólogo do Novo Testamento, um dos maiores hoje vivo, batista, de pedigree. O pai dele foi um dos maiores plantadores de igrejas batistas no Canadá, o pai do Carson. Carson nasceu no Canadá, o pai dele era missionário batista lá. E os batistas no Brasil, de algum modo... Para você entender quem é Carson, deixa eu te dar um exemplo, os brasileiros vão entender. O Carson é para os batistas americanos o que o Russell Shedd foi para os batistas brasileiros. Para você entender a dimensão de quem é D.A. Carson. E, infelizmente, a maioria dos batistas dá mínima para ele no Brasil. Então, ele faz o prefácio. Mas veja, o Mark Dever divide esse livro, e quem o auxiliou a escrever foi um presbítero que na época era auxiliar dele, o Paul Alexander. Ele divide em 4 sessões. Quais são essas sessões? A reunião da igreja, ou melhor, a formação da congregação da igreja, como é que se forma uma congregação, né? Segunda sessão, a reunião da igreja, quando a igreja reúne para os cultos, o que ela tem que fazer? Terceira sessão, os presbíteros, como é que você reúne presbíteros, como é que você escolhe, como é que você lidera uma reunião de presbitério na igreja batista. É muito bonito isso aqui, gente, você tem que ler, não saia criticando se você não lê isso aqui.
Você vai ser leviano fazendo uma coisa dessa. Pastor Leandro. Reunindo os presbíteros e quando os presbíteros se reúnem e conclusão. Então, vamos abrir. Diga, Ailton, você quer falar? Nessa linha que o senhor está apresentando aí, então é mais interessante ler aquele primeiro, para depois ler esse aí. Sim. Estou correto? Correto. Exatamente. Você pode e deve ler o outro. Mas Ler digamos... o outro primeiro e esse depois é a prática, né? Aí, se você quiser pular na prática, e deverá querer, é essa. Mas agora, tem um curso da Fiel baseado no outro livro. Aliás, ouvindo vocês aqui agora, o que a gente deve fazer no próximo semestre, eu vou tentar fazer é isso. Eu vou passar com vocês por cada uma das 9 marcas. Eu vou passar por cada uma das marcas com vocês, das 9 marcas. E aí, depois, eu vou caminhar com vocês, talvez, por esse livro aqui, que vai tratar de reuniões da igreja. De repente, a gente pode fazer isso. Mas vamos lá. Vocês entenderam a visão global do livro, né? Igreja intencional. Reunindo a igreja, quando a igreja se reúne, reunindo os presbíteros, e quando os presbíteros se reúnem, e a conclusão. Na introdução, ele vai explicar o que a gente está edificando. A gente está edificando uma igreja, ele vai tratar disso. Como a gente tem que edificar essa igreja, né? Depois, na primeira sessão, ele vai falar reunindo a igreja. Eu acho isso aqui lindo. Isso aqui eu quero fazer questão de ler para vocês. A primeira coisa que ele vai fazer quando você pensa em pastorear uma igreja, ele fala, você tem que cultivar 4 virtudes. 4 virtudes que todo pastor, plantador de igreja, presbítero tem que ter. 4 virtudes. Primeira delas, pregação, oração, relacionamentos pessoais de discipulado e paciência. Aí ele conta essa história aqui, ó. Quando eu estava sendo entrevistado pela Igreja Batista de Capitol Hill, antes de ser chamado ao seu pastorado, alguém me perguntou se eu tinha um programa ou um plano a implementar visando ao crescimento da igreja. Talvez essa pessoa ficou surpresa. E provavelmente você também, quando eu respondi que não tinha grandes planos ou programas a implementar. Estava armado apenas com 4 atitudes: pregação, oração, desenvolvimento de relacionamentos de discipulado e paciência. É exatamente isso. É exatamente isso que a gente tem que ter. E aí ele começa esse livro falando dessas virtudes, aí ele vai passar pela pregação, pela oração, pelos relacionamentos, pela paciência. Aí ele vai falar do começo da obra, tudo aqui reunindo a igreja. Como que você começa a obra numa igreja? Você está revitalizando. O pastor Ailton acabou de assumir a igreja aí em Ipameri? Anicuns. Anicuns. Como é que ele vai começar lá? Ele vai esclarecer o evangelho para aquela igreja, ele vai cultivar a verdade, ele vai enxugar o hall de membro, aí ele explica como é que você faz isso. Você vai aprender a fazer entrevista com os membros e aqueles novos membros que querem vir, ou seja, nessa primeira parte ele trata de como você reúne a igreja, como você forma a congregação. Você vai falar depois, em terceiro lugar, da evangelização com responsabilidade, como é que você evangeliza. Você está vendo ecos aqui das 9 marcas, da teoria. Ó, evangelho, evangelização, como é que você recebe novos membros, né? Classe de novos membros, ele explica. Pacto da Igreja Batista. Gente, isso aqui é um manual de eclesiologia batista. Esse livro tinha que ser dado a cada pastor batista desse país. Sinceramente. Como que conduz uma disciplina na igreja? Você lembra do antigo livro do pastor, Manual da Igreja do Obreiro? Os batistão antigos vão lembrar. Esse aqui é um manual da Igreja do Obreiro Batista contemporâneo, raiz, old school, com raiz lá na origem batista. Na seção 2, ele vai falar sobre os cultos da igreja. Princípio regulador. Pastor, Oi.
Me perdoe, eu me perdi, porque eu tive que desligar e ligar de novo. Esse livro aí é qual mesmo? Igreja Intencional. Ah, tá. Obrigado. Edificando seu ministério sobre o evangelho. Aí ele vai tratar agora do princípio regulador do culto. Eu escrevi o prefácio para um livro que vai sair pela Pronobis sobre batismo. E o princípio regulador do culto, quando os batistas lá na origem olharam para o batismo por aspersão de crianças, eles disseram, peraí, batizar crianças e por aspersão não é algo para o culto no Novo Testamento. O Novo Testamento não contempla isso. Com base nessa visão de um princípio regulador do culto que deve ser pautado pela Bíblia, foi que os batistas particulares começaram, então, a batizar por imersão crentes. Eles já batizavam crentes, mas ainda era só por aspersão. Enfim, aí ele vai tratar desse princípio regulador, como você aplica o princípio regulador ao culto, qual é o papel do pastor no culto, o papel das diferentes reuniões da igreja, os diferentes cultos, classe de adultos, material de domingo, culto de domingo à noite, culto de quarta-feira, as assembleias da igreja, como é que uma assembleia, já que somos congregacionais, o gozado é que a gente briga, né? Nossa, nós somos congregacional, batista, mas nenhum desses batistas que fica criticando o pastor Leandro, dizendo que ele é presbiteriano, dá o devido valor às assembleias da igreja, às sessões da igreja, como deve ser uma assembleia de membros da igreja. Aí ele vai te explicar como é que você faz isso, o papel das ordenanças, o amor mútuo na igreja, a música da igreja, como é que tem que ser a música da igreja, isso tudo quando a igreja se reúne. Na seção 3, sobre os presbíteros, ele vai falar da importância dos presbíteros, como procurar homens bons, avaliação, por que o caráter é crucial, como fazer a transição na igreja, o corpo administrativo da igreja, né? Já que a gente é estatutário, como é que você faz isso? Qual é a alternativa? Veja, semestre que vem nós vamos nos debruçar nesse livro, porque colocá-lo em prática à luz das 9 marcas é construir uma igreja saudável, a saúde da igreja. E a última coisa é quando os presbíteros se reúnem. O que eles fazem, como é uma reunião dos presbíteros da igreja, as decisões, como se toma as decisões, etc. Então, esse segundo livro aqui, que é deixa eu ver aqui, vamos lá. Esse aqui, 9 marcas de uma igreja saudável, é o DNA, é a teoria, certo? Esse aqui, igreja intencional, é a prática, Aí você lembra que o Dever tratou de relacionamentos discipuladores, ele falou que ele leva isso a sério, né? Ele falou disso. Como que você pode fazer isso? Como que você começa a investir sua vida na vida de homens-chave na sua igreja? Como é que você faz isso, para construir isso? Aí eu te recomendo esse livro dele aqui, que é um das 9 marcas, esse aqui, Discipulado, ele é o verdinho, azulzinho, da editora Vida Nova. Discipulado. Esse livro é estrondoso, ele faz ele pequenininho. Então, o que ele vai tratar nesse livro? Veja, a primeira parte, o que significa discipular, né? A inevitabilidade da influência, voltando para o próximo, a obra de fazer discípulos, objeções. Segunda parte, a igreja local, pastores e membros. Terceira parte, escolha alguém, tenha objetivos claros, pague o preço e desenvolva líderes. Esse livro, discipulado dele, ele vai te ensinar a investir em homens que poderão ser os líderes, os presbíteros da sua igreja. Então, esse livro é fenomenal. Você tem que ler ele. Como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. É claro que ele vale
ele vale para você discipular qualquer nível de pessoa, vale para a mocinha discipular outra mocinha, a senhora discipular uma senhora, um homem discipular um homem, um jovem discipular um jovem, mas é um livrão. Eu acho que se vocês se derem conta desse material, nesse sentido, vocês lerem esses 3, né, que eu apontei aqui, porque vocês já estão lendo a eclesiologia dele. Aí vocês podem se dedicar nas férias de julho a ler o 9 Marcas. E quando a gente voltar em agosto, eu faço um panorama de 9 Marcas em algumas aulas, e depois a gente se debruça apenas em cima desse igreja intencional. O que vocês acham? Nós falamos dos diáconos, falamos dos presbíteros, vamos ver alguma coisa agora sobre os outros cargos, né? Em algumas igrejas hoje há outros cargos, tais como tesoureiros, moderadores, né, que é alguém com responsabilidade de presidir as reuniões administrativas da igreja, ou curador, né, em algumas formas de governo, alguém legalmente responsável pelas propriedades da igreja, né, que seria o curador, o administrador, enfim. Além disso, igrejas com uma equipe de direção com mais de um membro assalariado podem ter nessa equipe membros tais como ministro de música, diretor de educação, conselho de jovens, etc. Publicamente reconhecidos, né, essas pessoas publicamente reconhecidas como detentoras do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções na igreja. E assim se encaixam nessa definição de um oficial da igreja, né? Ele não é presbítero, ele não é diácono, mas por ser um diretor de um determinado departamento, ele acaba tendo uma função de um oficial na igreja, apesar de não constar o nome no Novo Testamento, né? Mas eles não são presbíteros ou diáconos. Então, não parece, Gruden vai dizer, não parece haver algum motivo para dizer que esses não devem ser ofícios na igreja também. Mesmo que todos possam ser, provavelmente, colocados na categoria de presbítero ou diácono. Foi o que eu tentei mostrar para vocês ao longo da nossa discussão sobre presbítero e diácono. Um moderador pode muito bem ser um presbítero. Um tesoureiro pode ser um diácono, pode ser um presbítero, e assim por diante. E um administrador da igreja, né, o cara que cuida do patrimônio da igreja, ele pode ser um diácono. Não obstante, né, se esses ou outros ofícios equivalentes mostram-se proveitosos para o funcionamento da igreja, né, ou seja, a gente tem agora aí o que a gente está discutindo agora há pouco, o líder de pequeno grupo. Se isso é proveitoso para a igreja, a gente vê que em muitos contextos é proveitoso o líder de pequeno grupo, e isso não quer dizer que não pode ser estabelecido, porque se ele é líder de pequeno grupo, ele não é presbítero, ele não é diácono, então não tem o ofício na Bíblia, então ele não pode ser, não existe essa categoria. Se aqueles que têm cargos não mencionados na Bíblia obtêm significativa influência e autoridade, torna-se muito menos provável que os membros da igreja ou os próprios oficiais que ocupam esses cargos procurem na Bíblia e nela encontrem descrições detalhadas de como deve ser ou agir. A grande questão que o Gruden vai dizer é o seguinte: não é necessariamente errado você ter cargos ou pessoas que exerçam algum tipo de ofício cujo nome não é presbítero ou diácono. Não é necessariamente errado. Pode funcionar e pode funcionar bem. Entretanto, ele vai dizer, e olha essa última frase aqui, ó. O cuidado que a gente tem que ter é que esses cargos não diminuam a autoridade efetiva da Bíblia no governo da igreja na área de liderança eclesiástica. O que ele está dizendo é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado para um líder de PGM, por exemplo. Eu não estou querendo parecer chato como alguém que está pegando no pé de PGM, nada disso. Mas eu só estou conseguindo lembrar de PGM agora. Um líder de PGM,
ele numa igreja, ou os líderes de PGMs, a igreja vai crescendo, multiplicando pequenos grupos, ele não tem mais autoridade do que um presbítero da igreja. Ele não tem mais importância no sentido de um oficial, e o que Gruden está tentando nos alertar é cuidado para a estrutura de governo que você vai criar para a igreja destoar tanto do Novo Testamento ou dos princípios e práticas batistas, que quando você olhar para o todo, você vai falar, peraí, onde nós tiramos esse organograma? Lembra que a gente olhou alguns organogramas aqui? Da onde vem isso? Então, em síntese, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é o seguinte, eu preciso criar esse tal departamento? Um diácono não faria isso? E aí, dentro da estrutura diaconal, você desempenharia tal ou qual função. Eu preciso desse ofício se eu já tenho um presbítero que poderia fazer essa função? Porque, veja, eu estaria usando as nomenclaturas bíblicas, eu estaria fazendo a igreja entender que a sua autoridade para o seu governo sai da Bíblia e não da última moda de gestão empresarial, que é o que hoje domina nossas igrejas. As regras de gestão empresarial, as ideias do mercado, as ideias que vão dando certo nas empresas e assim por diante. Eu estou errado? Eu acho que não, porque, especialmente no contexto em São Paulo, eu pastoreei lá por quase 14 anos, gente, eu tinha que dar conta de planejamento estratégico, de resultados, de fluxogramas, de cash flow do dinheiro da igreja. Cash flow, olha o nome. Pastor, eu era um gestor, eu era forçado o tempo todo a ser um gestor. Sim, o pastor tem que administrar, mas ele não pode fazer isso em detrimento da palavra de Deus e da oração. O presbítero não pode fazer isso em detrimento da palavra de Deus e da oração. Para isso, há outros presbíteros, porque aí alguns vão se dedicar mais à palavra e ao ensino. Para as outras questões do ministério, aos diáconos, e assim por diante. E aí Gruden vai tratar aqui sobre como você pode escolher os líderes, é muito sugestivo o que ele coloca aqui, né? Então, ele vai basicamente dizer que a congregação tem que referendar esses oficiais, tem que apontá-los, né? E assim por diante. E aí, para a gente encerrar essa parte do governo, deixa eu ver aqui, vou passar por alto com vocês os argumentos que ele dá para a gente contra, digamos. Veja, eu acho muito importante você ler esse capítulo dele depois, o capítulo 47 da Teologia Sistemática. Ele vai tratar do governo da igreja. É muito bom essa parte. Aí ele vai tratar aqui, devem as mulheres ser ministras da igreja? Então, isso está na página 786 da teologia dele. E vocês têm a cópia aí. Então, é um artigo curto, mas muito bíblico, muito coerente, sobre o papel da mulher, a relação entre a mulher e o ministério pastoral, o papel da mulher na igreja. Eu acho que você deveria ler. Veja, tem 788, 787, tem 3 páginas. Você lê isso aqui, é muito bom, e depois você pode... Eu acho que a gente não precisa gastar tempo com isso aqui na aula. Eu acho que por você mesmo, você tira as suas conclusões. Agora, se você quer discordar dele, que você não use argumentos do tipo, mas isso é cultural, mas é isso... Não, detenha-se no texto bíblico para você contra-argumentar com ele, por exemplo, tá bom? Agora, se vocês quiserem, se esse for um assunto importante para a maioria aqui, após o intervalo, a gente pode voltar aqui e ler juntos e discutir a posição dele sobre o pastorado feminino e o papel da mulher. O que vocês me dizem? A favor ou contra, já que somos batistas aqui?
Pastor, Ah, só uma perguntinha. Quanto à questão, a gente, quem lê bem a Bíblia já percebe de fato que o pastorado feminino com todo respeito a quem defende, para mim é uma aberração teológica, né? Agora, quanto à questão do diaconato, a mulher exercer a função de diácono, qual é a sua posição? a minha posição é a seguinte: na forma como hoje funciona na CIB, eu diria que não. Porque os diáconos aqui têm funções de presbíteros. A igreja não leva nenhuma decisão importante para a Assembleia sem o consentimento diaconal. Então, os diáconos aqui na CIB, na prática, eles acumulam função. Presbítero e diácono. Na prática é assim. Eu sei que é um corpo diaconal, né? Mas agora, se numa igreja essas questões estão muito bem definidas, muito claras, a igreja entende que o papel do diácono é o de serviço, eu acho que eu não teria dificuldade em ter diaconisas. De preferência que fosse o casal, por exemplo. Ou se é uma irmã, uma viúva, uma solteira de boa reputação na igreja, como uma FEB, digamos, eu acho que eu não teria dificuldade em ter uma diaconisa, né? E, enfim.